O pastor é adepto do óleo ungido? Eu sou. Eu sou. Você usa Eu uso o óleo ungido. o óleo. Assim, qual que é a diferença, então? Qual que seria a diferença de um óleo para uma toalhinha ungida que os caras vendem? Já tô indo para um lado, porque tem Muito gente bom. que vende toalha. Você quer arrebentar mesmo, né? vambora. Né? Não, sério. Assim, Sim. eu tô falando do que existe. Chegou ao cúmulo, com perdão da palavra, eu não quero agredir, mas se você faz isso, você é um Olha. enfim, chegou ao cúmulo, cara, dos caras assim, das igrejas pegarem, por exemplo, teve uma onda há uma época atrás aí, que eles reproduziram a arca, vai vendo. Eles reproduziram uma arca da aliança, com os anjinhos ali na ponta, enfim. E, cara, eu vi uma cena em Foz do Iguaçu. Eu preciso falar isso aqui, meu filho. Fala aí. Eu vi uma cena de uma foto que rolou e de alguns vídeos da galera entrando com essa arca, né? E a galera tentando tocar na arca. Muito parecido com algumas coisas que a gente vê aí que eu não concordo. Mas assim, enfim, qual que é a diferença, cara? Não gera uma hipocrisia muito grande a questão do tipo, cara, não pode imagem, mas aquilo ali não é uma imagem que o cara tá... Não é um amuleto, não é qual seria a palavra? Cara, não é uma parada que ele tá valorizando pra fortificar a fé dele, e isso é certo? Bom, pensando assim, a questão do óleo, pelo menos a questão do óleo, ela tem uma narrativa bíblica. Ela tem uma narrativa, né? Existe uma permissividade, pelo menos dita pelo apóstolo Paulo, na questão do uso do óleo, do azeite, né? O azeite não só era visto apenas como o óleo da unção, mas aquele azeite, aquele óleo, ele era terapêutico, né? Ele tinha poder de cura. Lembra que quando juntaram aquele camarada que foi esbofeteado lá, né? E que passou o sacerdote, o levita, né? Ninguém deu caso algum porque estavam indo para a igreja, eram religiosos, então não pararam para atender ele, mas o samaritano parou lá, né? E quando parou para atender, ele tinha no meio da sua bagagem, né, vinho e tinha azeite. E o texto diz que ele pensou vinho e pensou azeite nas feridas e atou, né, as feridas daquele ali, porque tinha um poder terapêutico. Então, além desse poder terapêutico que tem o óleo, ele é atrelado, então, a um poderoso elemento para que se ore, abençoe e se unja com o óleo. Então, o óleo tem uma citação bíblica, diferentemente de alguns casos, né? Por exemplo, existiam casos como os lenços de Pedro. Lembra de Pedro? Lenços de Pedro curavam, né? Os lenços de Paulo, ou a sombra de Pedro, né? Os lenços de Paulo, eu não lembro agora bem certinho aqui. Ok, mas aquilo era uma questão pessoal, não era uma doutrina bíblica, era uma questão pessoal, né? Deus usou isso como mecanismos na época para curar, até porque em nós, homens de Deus, mulheres de Deus, tudo que nós possuímos conosco, cara, é consagrado ao Senhor. Eu oro pelas minhas roupas, né? Eu oro pelo alimento, eu oro pelo meu carro, tudo que eu tenho é de Deus. Então, pela sombra de Pedro, onde Pedro passava, os doentes eram curados, né? Pelos lenços, né? As pessoas eram... O que nós fizemos hoje? Nós pegamos esses textos isolados lá, que eram da ocasião, e fizemos disso uma doutrina. Aí a gente está vendo aí grandes igrejas hoje, né? Desculpe se alguém é de lá e se vai me xingar também, não tem problema, eu já estou maduro, né? Então, as pessoas, o camarada está passando no corredor, o cara avança nele, passa no suor dele, passa nele. Quer dizer, Jesus ficou em segundo plano, mano. Aonde que está Jesus nisso? Né? Suor fedido da bexiga, o cara tá passando lá, rapaz. O cara tá com um negócio lá, não tomou banho faz 3 dias, ela tá pegando aquele... Pelo amor de Deus, você não precisa disso. Jesus cura. Olha, hoje tem sabonete ungido, né? Oh, meu Deus do céu. Não é o sabonete, é Jesus. Jesus está aqui, ele está dizendo assim, viu? Passa eu, leva eu, né? A rosa ungida, né?
água lá do Boici, que veio lá de Israel. Mas Aqui é lá eu tenho água do Jordão, né? aqui, você sabe, né? É nada, é do Boici, eu duvido. Não, é que o cara que vende água na esquina ali é Jordão o nome dele. Ah, então é do Jordão. Ali eu não posso mentir. Né? Né? Aí a gente vai vendo isso, cara. Fizeram uma idolatria dessas coisas, não é mesmo? Essa ideia aí da arca, pelo amor de Deus, gente. Você lembra disso? Eu lembro. Isso foi uma onda no Brasil, meu Eu amigão. lembro disso. Gente, pelo amor de Deus. Primeiro, se eu for mexer com Bíblia aqui, eu vou combater muita gente aqui, que isso é um erro grosseiro, sabe? Isso é falta de... Só que aí o que acontece hoje? Essa geração moderna aí que está surgindo, está criando mecanismos para atrair pessoas, né? Para atrair grandes públicos, para dizer, olha o que eu estou fazendo. Isso é um tipo de sensacionalismo, pelo amor de Deus, a gente não precisa disso. Você pode me xingar, pode brigar comigo, nós não precisamos disso. Nós temos o maior elemento de cura conosco, que é Jesus, não é mesmo? Jesus deu algumas ordens, algumas vezes, mexeu com a fé, tratou da fé de alguns com isso, sabe? Tratou. Ele disse para aquele cego, né? Passou lá o barro, né? Um cuspe lá com barro, e diz para ele, vai lá e lava teus olhos lá no tanque de Siloé, e pronto, você vai ficar vendo. Ok? Mas agora eu não posso pegar os crentes e cavar um poço lá na igreja e dizer, não, todo mundo tem que passar por aqui, pelo amor de Deus, né? Ou fazer o caso lá do tanque de Betesda, criar um tanque de Betesda lá, que segundo algumas vertentes teológicas era fictício, enfim. Mas, enfim, as pessoas estão fazendo essa substituição do nome do Senhor Jesus por utensílios. É a mesma coisa de quem acredita em tudo aquilo que eu falei há poucos minutos, né? Então, eu acredito que isso passa a ser praticamente uma heresia. Praticamente uma heresia. Eu trabalho na minha igreja apenas com o azeite da unção, né? Não sou muito de fazer o trabalho diretamente com o óleo. Uso muito ele quando vou fazer consagração. E algumas vezes, quando alguém me pede para orar lá pelo enfermo, eu vou lá e uso, né? Mas eu procuro ensinar meu povo a não ser místico, a não acreditar em outras coisas tão quanto eu preciso acreditar em quem é o Senhor Jesus. Eu não preciso terceirizar Jesus por absolutamente nada. Entende? Eu não preciso explicar pra você que quando ele fala minha igreja, meu povo, ele não tá se colocando no lugar de Deus, né? Porque tem gente que assiste aqui que você, cara, ó, vá assistir outro podcast. Se você tem esse nível de inteligência, faz esse favor pra nós, vai embora. Não, eu achei que a igreja era do Senhor. Eu achei que o povo era o povo de Deus. Você... Oh, pelo amor de Deus. É apenas para ilustrar, né? É uma cabeça pequena de quem pensa assim. Isso precisava Não sou dono de nada. ser falado. Mas assim, uma dúvida. Vai. Cara, existem pessoas que pegam... sei lá, tem lá o lencinho. Certo. E ele coloca esse... Eu sou de uma época que o pastor... né? Falava assim, ó, pega essa farinha aqui, coloca dentro da tua carteira. Olha o perigo disso. Você ser parado numa blitz... Até você explicar que aquilo ali era farinha de pão, eu juro pra você o que eu tô falando é verdade, cara. Pode ser. Que era uma campanha que tinha... O meu irmão que tá viajando, o Yuri, ele não tá aqui pra comprovar, mas é verdade. Uma campanha há muitos anos atrás que tinha e eu não sei o que era, por que teve esse símbolo, mas era um saquinho com farinha. Você deixava dentro da carteira. Deve ser aquele ato lá do o veneno na panela lá, né? Seja pego com aquilo lá no Blitz pra você ver. Mas por que eu tô tocando esse assunto? Por que tem gente que pega o utensílio e é curado? E é liberto? Tem muito mais a ver com a fé ou com o objeto? É puramente a fé. Porque aqueles que nos antecederam, né, a velha guarda, vamos dizer assim, né, os nossos primórdios lá, a minha avó, meus avós, a minha avó ela era benzedeira, né? As pessoas iam lá com dor nas costas, não podia andar, ela pegava uma trouxinha assim, ó, e costurava as costas daquela pessoa, passava uma agulha naquela trouxinha. Eu não sei o que ela fazia, que tipo de coisa que era aquilo lá que ela fazia. Pessoas aí saíam de lá curadas. Aí você olha e diz assim, meu, que trouxa poderosa. É nada, não era trouxa, mas era a fé dessa pessoa, sabe?
Então, de repente, eu quero entender que esses líderes hoje, a boa parte dos líderes, não estou generalizando, né? Mas que muitos líderes que tomam essa decisão, de repente seja por um autoestímulo da fé dos cristãos. Mas a gente tem tantas outras formas de estimular a fé de pessoas, né? Porque, primeiro, a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Entende? Então a palavra de Deus vai gerar fé. Eu não preciso ter esses subsídios aí, sabe? Então é assustador. Mas quando a cura é por conta da fé. É por conta da fé. Pode ter certeza disso. Então fica o alerta através do Necessário Podcast. Se alguém xingar, coloca na nossa conta aqui. Fala, foi lá no Necessário que eu aprendi. Não caia na lábia de salafrário que tá vendendo coisa na igreja, tá? Não tem a madeira da cruz lá mais pra vender. Tem gente vendendo a lasca da cruz. Não compre, meu filho. Não é. Isso aí é um pedaço de pau que o cara achou e não faça isso. Pegou lá no cemitério. Não faça isso, gente.